Então vamos elevar os nossos pensamentos mais essa manhã de congregação entre amigos, entre irmãos que buscam estudar, aprender um pouco mais da fecunda obra de Allan Kardec. Que os bons espíritos e o nosso Pai possam nos inspirar bons pensamentos de entendimento e de amor. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Bom, gente, antes de mais nada, quero reafirmar que nosso objetivo sempre é a busca da verdade, né? E da minha parte, é dizer que é uma honra fazer parte desse grupo, porque eu acredito que nós estamos assim, aprofundando e em busca dessa verdade, né? Então, no relatório que eu fiz, eu procurei fazer algumas citações de Kardec, né, que, no meu entendimento, corrobora com o que eu falei na semana passada. O que não significa dizer que eu esteja com a razão, né? Muito embora a mediunidade ela é uma predisposição orgânica, né, nós já falamos sobre isso semana passada. No entanto, nós estamos falando de um fenômeno que é o efeito físico, mediunidade de efeito físico. E o Marinês, nós estamos estudando um texto do Livro dos Médiuns sobre mediunidade de efeito físico. Tá? Eu peguei aqui o livro. Meu livro tem. As páginas são um pouco diferentes, mas eu estou aqui, é o item 75, né? 75 ou 74? Ok. Você está sem voz, Bianca. 75. 75, tá, não tá certo. Foi o que você mandou. Depois você coloca o link aí, Bianca, do livro que nós estamos usando. Ixi, Dolfinho, não, é o da FEB, não é? Depois eu coloco. Tá. É o da FEB? Nós estamos estudando, Marinês, o vocábulo princípio vital. E todos os textos relacionados com o princípio vital, nós estamos estudando. Apesar do nosso grupo ser um grupo que estuda a revista espírita, nós não estudamos só a revista. Estudamos toda a obra de Kardec, só que relacionado com a revista, claro. Né? E fazemos um estudo temático. Então a gente não pega a revista de 58, 59, não. São temas. E o tema que nós estamos estudando no momento, princípio vital. Ok. E o texto, especificamente, é um texto sobre mediunidade de efeito físico. Então, essa mediunidade, gente, ela é especial. É um pouco diferente. Assim como a mediunidade curadora. Também é um tipo de mediunidade especial, diferente. Né? Porque a mediunidade, conforme nós já vimos, o Vitor Hugo falou semana passada com muita propriedade. Aliás, os comentários do Vitor Hugo são sempre muito pertinentes, viu, Vitor Hugo? Muito pertinentes. Então, ele falou assim, a mediunidade ela é uma predisposição orgânica. E é. Né? Tanto é que nesse tipo de mediunidade não está escrito assim, os únicos médiuns que produzem esse tipo de mediunidade. Não fala isso. Eu fui até redundante, né? Fala assim, quem está mais apto. Por quê? Porque não é um fenômeno, vamos dizer assim, inteligente. Bom, ele é inteligente porque quem vai produzir o fenômeno é um ser inteligente, espírito. Né? Uma causa é inteligente. Mas é um tipo de comunicação que é muito rudimentar. Né? Então, o que os espíritos mais se utilizam na mediunidade? Que tipo de comunicação? Hoje é a psicofonia. Na época de Kardec era a psicografia. Então, na medida que nós vamos evoluindo, o tipo de mediunidade que a gente vai utilizando mais, ele vai melhorando, vai mudando. Acredita-se, eu já li isso em alguma obra, né, não é obra de Kardec, não, por isso que eu falo, acredita-se, que no futuro vai ser a inspiração, a mediunidade mais utilizada. Então,
que nós já utilizamos, inclusive, né? Só que nesse tempo nós percebemos que trata-se de um fenômeno mediúnico. Porque os espíritos, eles influenciam na nossa vida mais do que nós imaginamos, né? Bom, bom dia, João Vitor, tudo bem? Seja bem-vindo. Vera também. Bom dia. Espírito, Luz e Amor. Vera. Tá sem som. Não sei se ela está ouvindo. Mas seja bem-vinda. Depois você conta para nós, se você é do Luz e Amor, viu, Vera? A gente pergunta para saber se frequenta o centro, se está vindo de outro lugar, de onde está vindo. É bom a gente saber. Mas vamos, então, à leitura dos relatórios. Por favor, Bianca. Relatório não precisa compartilhar, não, né, Adolfinho? O segundo eu gostaria, da semana passada. Claro. Primeiro, não. Ó, primeiro da reunião de 13 de março de 2021. Página 82, item 20 seguintes. Iniciado o estudo com o relatório da reunião anterior, foram revisados os conceitos. Levantou-se a questão sobre as chamadas pessoas elétricas, no que o grupo ficou em dúvida sobre a acepção do termo. Localizamos um artigo na Revista Espírita de abril de 1869, mas à primeira vista não nos pareceu ser o assunto que tratávamos aqui. É o conhecimento da experiência. O espírito sabe que existe um algo e sabe como fazê-lo, ou seja, sabe como realizar o fenômeno, mas não sabe o porquê desses fenômenos. A exemplo da pessoa que cozinha e sabe que se cortar batatas em pedaços menores, ela vai cozinhar mais rápido, sem, porém, saber o mecanismo que existe por trás disso, o que um químico saberá responder. Aqui acho que faltou uma ligaçãozinha, mas a gente estava falando sobre os espíritos saberem a natureza dos fenômenos mediúnicos. Aí você vai revisar. Também por isso, deve-se duvidar dos espíritos, pois as comunicações são derivadas da experiência própria e podem não refletir a total verdade da natureza dos eventos. De modo que um espírito, a depender de sua evolução, ainda não compreende totalmente o mecanismo por detrás da sua atuação, o que poderia nos levar a crer que a sua atuação é diretamente na matéria. Nesse sentido, Victor nos lembrou dos espíritos pseudo-sábios, que trazem um texto cheio de verborragia difícil, e esses textos trazem um conteúdo apocalíptico, com uma moral do medo em lugar daquela do amor. Deve-se lembrar, porém, que todos os dias são um convite à mudança, pois somos seres eternos. As leis da ciência estão a cada dia sendo revisitadas, pois que ainda não as compreendemos de todos os ângulos. Ou seja, mediante a nossa evolução, poderemos compreender cada vez mais os mecanismos da mediunidade. Adolfo, quando você falta na reunião, a gente fica tudo bagunçado. Acabou o relatório. Agora eu vou para o relatório do dia 20 de março. Mas eu vi o vídeo, eu gostei da reunião. Não achei que foi bagunçado, não. Não, o relatório. Gostei do relatório também. Eu não sei, na minha cabeça parece que faltou algumas coisas. Talvez devesse ter visto o vídeo e anotado melhor. Sei lá. Só uma coisinha que eu vi é porque, no caso, nós não somos espíritos eternos, nós somos espíritos imortais. Porque o adjetivo eterno, ele configura somente a Deus e suas leis. Nós, espíritos, nós temos começo, então nós não somos eternos. Nós não teremos fim, mas nós tivemos começo. Não somos deuses, né, Vitor Hugo? Exatamente. A importância de reler, né? E ver. Aí... Agora o segundo, Bianca, por favor, você compartilha ele. Sim. Peraí, que eu tô com várias guias abertas aqui. Seja bem-vindo, mestre Dodge Sado. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu vou só ouvir, ver que eu estou trabalhando. Tá dando para ver, pessoal? Compartilhou? Aumenta só um pouquinho, fazendo favor. Mas compartilhou. É excelente. Peraí, assim, tá bom? Sim. Então vai. Iniciado o estudo com o relatório da reunião anterior, foram revisados os conceitos. Na época da codificação espírita, o magnetismo animal, ou mesmerismo, estava em voga na Europa.
embora a academia rejeitasse tal ideia por considerar não haver relação entre o magnetismo do ímã, matéria inorgânica, com o magnetismo animal, matéria orgânica. Os termos magnetismo animal, fluido elétrico, fluido vital e princípio vital são sinônimos, ou seja, são correspondentes, ou ainda são a mesma coisa. Portanto, hoje não é correto o espírito utilizar o vocábulo magnetismo, que é um conceito da física relacionado com a força do ímã. O homem elétrico é aquele que utiliza seu princípio vital no tratamento de enfermos, como o Reiki, sem considerar o elemento espiritual. Em outras palavras, sem considerar a influência que os espíritos exercem em nossas vidas. Trata-se de um fenômeno anímico, fluidoterapia humana ou animal, produzido pelos magnetizadores, terapeutas de imposição de mãos, da época de Allan Kardec. Aqui só um minutinho. Eu estou utilizando o termo terapeutas de imposição de mãos, para não falar magnetizadores, tá? Que é para a gente já começar a fazer o exercício e não usar mais o termo magnetismo. Muito embora esse texto a gente encontra na obra de Kardec. E Kardec justifica que estava em voga na época, mas não está nos dias de hoje. Então, nos dias de hoje, ao invés de falar magnetizadores, nós vamos falar de terapeutas de imposição das mãos. Pode mostrar o quadrinho. Eu fiquei com medo de dar spoiler. Aqui, o terapeuta de... É isso aí, ó. Quer dizer, eles acreditam, né, que estão doando do seu fluido, do seu princípio vital. E, de fato, eles estão doando o princípio vital. Não está errado. É isso mesmo. Tá? Por isso que a gente fala assim, lá no passe magnético, tem no Luz e Amor. Não é reiki. Por que não é reiki? Porque nós temos a crença que nós aplicamos o passe com o concurso dos espíritos superiores. Quer dizer, eles também participam conosco. Então, para nós, o passe é passe misto. E passe misto não é reiki. Por quê? Porque os reikianos, assim como os demais que utilizam da técnica de imposição das mãos, eles não consideram o elemento espiritual. Não consideram os espíritos. Tá? Por isso que a gente fala que o reiki não é uma prática espírita. Por isso que a gente fala que passe magnético não é reiki. Tá? Muito embora nós sabemos que em toda técnica utilizada, se a pessoa está fazendo bem para o próximo, nós sabemos que os espíritos se aproximam dele e auxiliam. Né? Mas na parte teórica, né, a terapia de imposição das mãos é o que mesmo chamava de magnetismo animal. Então, os magnetizadores utilizavam da técnica de imposição de mãos. Tá? Ou fluidoterapia animal, fluidoterapia humana, né, se preferir. Tá bom? Mas não é magnetismo animal. Não é porque não é um termo apropriado. Pode continuar, por favor. O pensamento não pode atuar sobre o corpo sem o perispírito, assim como o dardo não pode acertar o alvo sem as mãos. O espírito é a causa e o fluido o instrumento. A alma atua sobre o perispírito, que por sua vez atua sobre os músculos. Por fim, os músculos tomam o dardo e o dardo bate no ponto visado. Isso aí, gente, já está no texto, e eu procurei dar um exemplo assim, mais simples. No final, vocês vão ver até até coloquei um slide, né, mostrando o dardo. Né? Quer dizer, aqui está falando da mediunidade do modo geral, mas especificamente, ao que nos interessa, a mediunidade é efeito físico. Então, o que faz? O espírito, ele atua no quê? Ele atua no seu perispírito. Né? Quem vai produzir o fenômeno é o perispírito, que é a matéria. Não é o espírito. Então, o espírito, ele precisa de algo que é exterior a ele. No caso, o seu próprio perispírito. Por isso que eu perguntei na semana passada, ficou meio truncado. Eu falei, aonde que o espírito age? Aí, algumas pessoas falavam assim, no princípio vital. Não, o espírito ele não age no princípio vital. Ele age no seu perispírito. Né? É que, normalmente, quando a gente fala o espírito age, a gente já considera espírito / perispírito. Né?
Mas, na verdade, o espírito é uma coisa, o perispírito é outra coisa. O espírito é o princípio inteligente individualizado e o perispírito é matéria, né? É o fluido cósmico universal, agora me foge o termo, mas ele é fluido cósmico universal, tá? Então, olha lá, ó, o espírito é a causa, o fluido é o instrumento, o perispírito é o instrumento, porque o perispírito é um fluido. Então, a alma atua sobre o perispírito, né, sobre o seu perispírito, que, por sua vez, o perispírito é que atua nos músculos do corpo, né? E esses, sim, é que vão tomar o dardo e acertar o alvo, né? O ponto visado. Tá claro isso agora? Então, pode continuar, por favor. Você está sem som, Bianca. Vamos lá. De novo. Na mediunidade de efeito físico, o espírito e o médium influenciado, existe certa afinidade, certa analogia. Em suma, certa semelhança, capaz de permitir que a parte expansível do fluido perispíritico do encarnado se misture, se una, se combine com a do espírito. Livro dos Médiuns, segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 5. Não precisa ler essa parte não, né, Adolfo? Não, a única coisa que precisa dessa parte aí, está falando sobre fenômeno de transporte. Então, o que nos interessa no início? Tá. Dissertação de um espírito sobre os transportes. E tem 98. Volta só um pouquinho. O fenômeno de transporte é um efeito físico. Volta um pouquinho no início do parágrafo. Tá. Por favor. Claro. Lá, o espírito e o médium influenciado, existe entre eles certa afinidade, né? Certa semelhança. Ora, gente, aqui a semelhança, ela existe, ela é de perispírito para perispírito, né? Não é moral, né? Porque nós vimos que moralmente depende da moral. Então, nesse caso específico, tem uma outra citação aqui, também vai corroborar com isso, né? Quem está mais apto, qual o médium mais apto, é um médium que tem um perispírito denso. Isso não significa dizer que ele é o único, não é. E aí o Vitor Hugo deu um exemplo do Sr. Home lá, que era um médium extraordinário e era médium de efeito físico, né? Porque a mediunidade ela é uma pré-exposição orgânica. A gente não pode esquecer disso. Só que esse tipo de mediunidade, normalmente, quem vai produzir é um espírito imperfeito, assim como o médium. Agora, a gente também tem que tomar cuidado quando a gente fala espírito imperfeito. É imperfeito da escala espírita, não é? Não está falando assim que aqueles que só pensam em coisas ruins ou negativas. Não é nesse aspecto. Né? Agora, um espírito bom, né, ele não vai se utilizar desse tipo de mediunidade. Por quê? Porque ele vai usar o quê? A psicografia, a psicofonia. Mas ele também pode utilizar esse tipo de mediunidade? Claro que pode. Né? Não está proibido. Porque a mediunidade é um fenômeno, é uma pré-exposição orgânica. Né? Nesse sentido também, o Chico Xavier não pode... Não, eu dei o exemplo lá das rosas, a irmã Sheila. Então, mesmo se o médium for na escala espírita da segunda ordem, também pode produzir esse fenômeno. Né? Agora, ele não é o que é mais apto. Né? Então, ele se utiliza de espíritos imperfeitos para produzir o fenômeno. Vamos para o próximo parágrafo, por favor. Você está sem som, Bianca. Ai, Adolfo, a Paty é melhor que a tecnologia. Podemos dizer, nós não lemos aqui. Não, depende... desculpa. Não lemos. Podemos dizer que nesse tipo de fenômeno, quem está mais apto a atuar são os espíritos imperfeitos, encarnados ou não, que têm um perispírito mais denso. Daí a afinidade mediúnica, a semelhança capaz de permitir a realização do fenômeno, que é o que você falou. Depende da natureza especial do médium a produção do fenômeno e poderia produzir por outros médios com mais facilidade e presteza.
A produção depende da natureza do médium, e o fenômeno não se pode produzir senão por meio de naturezas correspondentes. Pelo que toca à presteza, o hábito que adquirimos, comunicando-nos frequentemente com o mesmo médium, nos é de grande vantagem. O que os envolve não é a matéria propriamente dita, mas um fluido tirado, metade do perispírito do médium e metade do espírito que opera. O livro dos médiuns. Segunda parte, manifestações espíritas, mediunidade nos animais, da mediunidade nos animais. Então, volta lá de novo, fazendo favor, o Paty. Paty não, desculpa, Bianca. Uma honra ser chamada de Paty. Aonde aqui, tá bom? O que nos envolve não é a matéria propriamente dita, está falando do corpo físico. Né? Mas o fluido tirado, metade do perispírito do médium, metade do espírito que opera. Então, nós estamos falando do quê? Tem que haver afinidade entre o perispírito de um e do outro. Tá? Pode continuar a próxima parada. Bom, você sabe que eu não sou muito boa com tecnologia, né? Calma. A mediunidade propriamente dita é independente da inteligência, bem como das qualidades morais. Em falta de instrumento melhor, pode o espírito servir-se daquele que tem à mão. Porém, é natural que, para as comunicações de certa ordem, prefira o médium que lhe ofereça menos obstáculos materiais. Também no livro dos médiuns, segunda parte das manifestações espíritas, do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Bom, gente, aí a gente encerra essa parte. Eu não apaguei, mas embaixo não precisa, não. Tá? Não, pode sim, continua. A alma não se reveste do perispírito apenas no estado de espírito. Ela é inseparável desse envoltório, que segue tanto na encarnação quanto na erraticidade. Vai ter esse quadrinho bonito que eu adoro. Deixa eu centralizar o quadrinho. É o quadrinho da semana passada, mostrando o encarnado, né? Que é a alma, né? Perispírito e corpo físico. Né? Corpo físico é matéria orgânica animado pelo princípio vital. Os encarnados é o espírito e perispírito. Perfeito. Lê isso para nós, fazendo favor, Bianca. Aqui. Revestida de seu envoltório fluídico ou perispírito, a alma constitui o ser chamado espírito, como quando está revestido do envoltório corporal, constitui o homem. Aí tá na revista espírita isso, né? Se eu não me engano. Isso. Pode continuar. Por favor. Encarnado. Alma, pensamento, vontade. Atrai a mesa e move sob a influência do fluido que de si mesmo desprende, exala ou libera, por efeito de sua vontade. O perispírito recebe a impulsão da alma e do espírito. Sua densidade substitui no espírito a força muscular. Pode ir descendo? Tem mais um? Tem mais um. Exemplo do dardo, que é o que você... Pode ler? Quando se tem vontade de atuar materialmente sobre um ponto colocado à distância, quem quer é o pensamento, mas o pensamento por si só não irá repercutir o ponto. Ele precisa um intermediário, posto sob sua direção, o dardo. O pensamento não pode atuar sobre o corpo sem o perispírito, como não o pode sobre o dardo sem o corpo. Atua sobre o espírito atua sobre os músculos tomam o dardo e o dardo bate no ponto visado. Ok. Acho que acabou. Aqui. Acabou-se. No fim? Gente, minha esposa tem uma reunião aqui. Eu estou tentando aqui arrumar para ela. O celular dela, mas tá normal. Podemos ir pro texto agora, viu? Só um minutinho que eu vou espirrar. Aqui. Gente, desculpa, a rinite aqui tá feia. O texto... Adolfo, você falou que você tá na FEB. Eu peguei a minha edição da FEB, tá na página 107, o item 75. Será que eu tô com uma edição? Não, eu só queria que depois que você compartilhasse. Não, vou compartilhar. Eu só tô... Uma guia, peraí. E aí, deu certo? Estão vendo? Sim. Quer que aumente? Melhor, né?
Estamos na pergunta 75, né? Sim. Pode começar? Sim. 75. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não, o instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Olha, Adolfo, eu vou fazer outro comentário. Olha como a gente precisa ler as obras fundamentais, né? Porque se a gente ficar só nas obras secundárias, a gente acaba incorrendo em erros, né? Que eu achava que realmente era conforme crescia a razão, o instinto ele era deixado de lado. Acho que tá naquela mesma linha que a gente conversou já nas outras reuniões do princípio inteligente estar nas plantas, né? Porque nem sempre a guia é infalível à razão. Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita. Oi? Esse é o livro dos médios, né? Não, é o livro dos espíritos. Você está no livro dos médiuns? Nós estamos lendo o livro dos médios, velho. Gente, não consegui caber nessa pergunta. É livro dos médios. Eu ia falar isso agora. Tô perdida aqui procurando, eu não tô conseguindo achar por isso. Adolfo, por que eu sempre faço assim não dá, Bianca, assim não dá. Você confunde a cabeça da gente, Bianca. Ô, gente, vocês Bianca. fazem de propósito para me deixar passar vergonha, né? Fala a verdade. Deixa eu ler de alegre. Vamos ver agora. Agora deve dar certo o número de páginas, então. Que alívio. Achou que tava ficando doida? Achei. Nós estamos no item 75. Isso. Quase. Ah, agora faz muito mais sentido. Aqui. Bom, então vamos começar. Eu acho que não é página 111, não, hein? O item 75? Então, eu tô com a edição da FEB. Pega na pauta. Eu tô sem a pauta aqui, gente, mas eu acho que é página 84. Então, mas a minha página 84 tá o item 54. Esse é o livro dos médios, da FEB. É. Página 84. Eu não tô com a minha pauta aqui. Não, mas tá isso mas mesmo. Mas tá certo na pauta. É o item 75 mesmo. Aí, no caso, não é a página 84. Na edição da FEB, né? Na edição da FEB eu tô. Mas é o item 75 mesmo, que é o capítulo que a gente tá. Ó, é a página 112. Vê se bate para vocês. Essas explicações são claras. É aí mesmo, a gente parou no pequenininhos. Ah, muito obrigada. Agora eu não vou passar mais tanta vergonha. Eu digitei página errada. Né, Adolfo? Você queria que eu passasse mais vergonha do que eu já passo naturalmente, mais, né? Bianca, mais. Não precisa. Estas explicações são claras, categóricas e isentas de ambiguidade. Delas ressalta como ponto capital que o fluido universal, onde se contém o princípio da vida, é o agente principal das manifestações. Agente que recebe impulsão do espírito, seja encarnado, seja errante. Condensado esse fluido, constitui o perispírito ou invólucro semimaterial do espírito. Encarnado este, o perispírito se acha unido à matéria do corpo. Estando o espírito na erraticidade, ele se encontra livre. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito se acha mais ou menos ligada, mais ou menos aderente, se assim nos podemos exprimir.
Em algumas pessoas se verifica, por efeito de suas organizações, uma espécie de emanação desse fluido, e é por isso, propriamente falando, o que constitui o médium das influências físicas. A emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante, como mais ou menos fácil a sua combinação, onde os médiums mais ou menos poderosos. Essa emissão, porém, não é permanente, o que explica a intermitência do poder mediúnico. Podemos continuar, né? Sim. Item 76. Façamos uma comparação. Quando se tem vontade de atuar materialmente sobre um ponto colocado à distância, quem quer é o pensamento, mas o pensamento por si só não irá percutir o ponto. Ele precisa um intermediário posto sob a sua direção, uma vara, um projétil, uma corrente de ar, etc. Notai também que o pensamento não atua diretamente sobre a vara, porquanto se essa não for tocada, não se moverá. O pensamento, o que não é senão o espírito encarnado, está unido ao corpo pelo perispírito e não pode atuar sobre o corpo sem o perispírito, como não o pode sobre a vara sem o corpo. Atua o perispírito por ser esta substância com quem tem mais afinidade. Atua sobre o perispírito por ser esta substância com quem tem mais afinidade. O perispírito atua sobre os músculos. Os músculos tomam a vara e a vara bate no ponto visado. Quando o espírito está encarnado, faz-se-lhe mistério um auxiliar estranho, e este auxiliar é o fluido, mediante o qual torna ele o objeto sobre que quer atuar, apto a obedecer à impulsão da vontade. Aí eu dei o exemplo lá do dardo, tá? Tá claro, né? Agora depois pode continuar. Então, 77. Assim, quando um objeto é posto em movimento, levantado ou atirado para o ar, não é que o espírito tome, empurre e suspenda, como o faríamos com a mão. O espírito satura, por assim dizer, de seu fluido, combinado com o do médium, e o objeto, momentaneamente vivificado desta maneira, obra como faria um ser vivo, com a diferença apenas de que, não tendo vontade própria, segue o impulso que lhe dá a vontade do espírito. Posso fazer um comentário? Que talvez eu tivesse uma coisa, vocês vão rir de mim, mas tudo bem. Que talvez na minha cabeça, em vez de saturar o objeto que se quer mover, fazia-se uma modificação do ambiente em volta do objeto. Não sei por que na minha cabeça era assim. Acho que deu para entender. Acho que é porque eu usava o braço ainda. E, precisaria de um terceiro objeto para suspender o objeto, em vez de atuar diretamente no objeto. Mas, enfim. Pois que o fluido vital que o espírito, de certo modo, emite, dá vida factícia e momentânea aos corpos inertes. Pois que o perispírito não é mais que esse mesmo fluido vital. Segue-se que, quando o espírito está encarnado, é ele próprio quem dá a vida ao seu corpo por meio do seu perispírito, conservando-se unido a esse corpo, enquanto a organização deste o permite. Quando se retira, o corpo morre. Pode continuar? Pode. Agora, se em vez de uma mesa esculpirmos uma estátua de madeira e sobre ela atuarmos como sobre a mesa, teremos uma estátua que se moverá, que baterá, que responderá com seus movimentos e pancadas. Teremos, em suma, uma estátua animada momentaneamente de uma vida artificial. Em lugar de mesas falantes, ter-se-iam estátuas falantes. Em lugar de mesas falantes, ter-se-iam estátuas falantes. Quanto à luz, essa teoria não projeta sobre uma imensidade de fenômenos até agora sem solução. Quantas alegorias e efeitos misteriosos ela não explica? Bianca, agora volta, fazendo favor. Claro. No parágrafo anterior, faz isso. Aqui. Pois que o fluido vital... Quer que releia, Adolfo? Pode. Pois que o fluido vital que o espírito, de certo modo, emite, dá vida factícia e momentânea aos corpos inertes. Pois que o perispírito não é mais do que esse mesmo fluido vital. Segue-se que, quando o espírito está... Tá bom. No parágrafo anterior, ele fala assim, que o objeto, né, o espírito vai dar vida para esse objeto, como se fosse um corpo físico, tá? E aí o objeto vai se mover. É isso que ele está falando aí, ó. Olha lá, ó. Que ele satura o objeto, olha lá, ó.
o espírito satura, né, do seu fluido combinado com o do médium. E o objeto, né, vivificado dessa maneira, ó, passa a ter vida, né, entre aspas. Vai se mover. Agora, para ele se mover, lembra que quem dá vida à matéria não é o princípio vital? Então, o espírito aqui, quando ele combina o seu fluido com o fluido do médium, e no caso nós estamos falando perispírito para perispírito, tá? Nesse momento, nós vimos no item anterior lá do dardo, o perispírito do médium, ele atua sobre o músculo. Lembra? O perispírito do médium atua sobre o seu corpo físico, não é? Então, o perispírito do médium, para atuar sobre o músculo, para fazer a mão se mover, o perispírito do médium, ele atua também sobre o princípio vital do médium. Estou falando só o médium, tá? Ou encarnado, se preferir. Encarnado, que eu penso em mexer com minhas mãos. Estou pensando, não estou? Eu, espírito, penso. Para agir, eu vou agir, eu, espírito, no meu perispírito. E o perispírito que vai atuar sobre o músculo. Então, esse movimento aqui, ó, quem está atuando é o perispírito. Só que quem dá vida às mãos não é o princípio vital. Então, ao mesmo tempo que o perispírito atua sobre as mãos, ele também atua sobre o fluido vital, sobre o princípio vital. Está claro esse raciocínio? É por isso que ele fala que ele usa a expressão mais embaixo. O fluido, pois que o fluido vital, que o espírito, de certo modo, emite, dá vida provisória e momentânea aos corpos inertes. Pois que o perispírito não é mais do que esse mesmo... Aumenta mais um pouquinho, Bianca. Aumenta não. Falei errado. Sobe mais, fazendo favor. Aí. Pois que esse mesmo fluido... Cadê? Pois que o perispírito não é mais do que esse mesmo fluido vital. Aqui, gente, eu faço a seguinte leitura. O princípio vital é um fluido, o perispírito é outro. Mas na hora que o perispírito vai atuar sobre a matéria, do médium, tá? Ele também atua sobre o princípio vital. Que é o princípio vital que dá vida à matéria. Né? Então, nesse sentido, nós encarnados, nós, espírito, para atuar no nosso corpo físico, nós também atuamos sobre o nosso princípio vital. No caso da mediunidade de efeito físico, o espírito comunicante, ele atua sobre o meu perispírito e, por sua vez, ele, espírito comunicante, também atua sobre o meu princípio vital, que vai dar vida à mesa, que vai fazer com que a mesa se movimente. Eu entendi dessa forma. Eu não entendi se ao pé da letra que o perispírito é o fluido vital. Aqui fala assim, ó, que é o mesmo. Por quê? Porque o perispírito ele exerce uma influência sobre o princípio vital, que, por sua vez, dá vida à matéria, fazendo com que a mesa se movimente. Rodolfo, eu não sei se eu escrevi da maneira... Acerta o meu entendimento? Então, eu não sei se a gente está falando a mesma língua. Eu acredito que tá, mas eu não sei se eu expressei da melhor maneira. Aqui, que o espírito pensa, logo atua sobre o perispírito, certo? E aí todo mundo concorda, acho. E aí o perispírito, por sua vez, atua sobre os músculos, que são matéria inanimada. E também sobre o princípio vital, que é o que permite a animação da matéria. Ele atua tanto sobre o músculo como no princípio vital. Isso, exato. Atua sobre os dois. E é o princípio vital que permite a animação do músculo. O perispírito é a ligação entre o espírito e o corpo. Uhum, é isso daí. Se ele é a ligação entre o espírito e o corpo, o princípio vital está ligado ao corpo. Aham. Não, mas ele... O elo de ligação entre o espírito e o princípio vital. Mas ele faz meio que duas atuações, né? Uma coisa é a matéria inanimada, outra coisa é o princípio vital. Sim. É que tá tudo junto e a gente acaba confundindo. Você fala matéria inanimada, mas na verdade a matéria orgânica, ela não é inanimada, ela é animada pelo princípio vital. Faz sentido. Entendeu?
Não, faz todo sentido. Ela é uma matéria animada, no Aham, princípio vital. tá. Pode continuar? Não, não. Não, não? Bagunçou minha Ah, cabeça. Lucélia, Peraí. desculpa, você levantou a mão. Ó, deixa eu... Aqui nós Hum. estamos falando de espíritos encarnados, certo? O que nós estamos falando, Lucélia, nós falamos duas coisas. Primeiro, o É. encarnado. O Ah, encarnado, Célia, espírito, ela atua sobre o seu perispírito, que é o elo de ligação entre ela, Lucélia, espírito, com o corpo físico, que é matéria. A Lucélia, quando ela pensa em fazer esse movimento com as mãos, como o Adolfo está fazendo, a Lucélia, espírito, pensa, ela, Lucélia, espírito, atua sobre o perispírito da Lucélia, que, por sua vez, está ligado aos músculos do corpo físico dela. E também ao princípio vital que dá vida a esses músculos. certo. Isso é uma Aí coisa. tudo bem. Na Agora, mediunidade de efeito físico, o espírito comunicante atua sobre o perispírito da Lucélia, que, por sua vez, atua tanto no corpo físico da Lucélia, como no princípio vital. Então, nesse tipo de mediunidade, vai promover o quê? O movimento do objeto. certo. A mesa vai levantar, vai se mover. Certo, aí É tudo o bem. espírito comunicante que está agindo no seu perispírito e, por sua vez, ele, espírito comunicante, está atuando sobre a matéria, Certo. dando vida a ela, utilizando do seu princípio vital. Ele Tá. precisa do fluido animalizado para produzir o fenômeno. Ele precisa do princípio vital, do fluido vital, para produzir o fenômeno. Ele não precisa do seu braço. Isso eu Entende? entendi. Não, isso está certinho. Então, nesse sentido, Agora, ele atua no seu perispírito, que é perispírito, é de perispírito para perispírito, na mediunidade. Acho que isso está claro para nós, né? Mediunidade ficou. é ação de perispírito para perispírito. Não, Mas aqui, o espírito comunicante, por exemplo, na psicografia, ele atuaria nas mãos. Não vai atuar nas suas mãos. Não precisa das suas mãos. O que ele precisa? Do seu fluido vital. certo. Então, ele atua no seu perispírito para poder utilizar do seu fluido vital, que vai animar a mesa, e aí a mesa vai se mover. Ela vai levantar ou não, né? Ela vai girar. É a mesa girante, mesa dançante. No caso, Claro, hein? então, no caso das mesas girantes, que começou em princípio, os espíritos estavam atuando sozinho ou ele atuava também com os médios? Percebe a Então, pergunta que eu fiz É por confusão? isso que Kardec fala, Lucélia, que nesse caso, às vezes o médium, ele nem tem consciência que está doando o princípio vital. Às vezes ele nem sabe que é médium de efeito físico. Compreende? Porque o que o espírito está utilizando? O princípio vital. Então eu entendi errado. Eu achava que o espírito desencarnado, naquele momento, usava o fluido cósmico, né, para dar vida às mesas girantes. Mas não, ele usava alguém que nem sabia que era médium para fazer isso. Veja, ele utiliza fluido cósmico. Ele utiliza o princípio vital. Só que o princípio vital, ele é um tipo de fluido cósmico universal. Eu Assim sei, como o mas não. perispírito é um tipo de fluido cósmico universal. Tanto o perispírito como o princípio vital são fluidos. E o nosso corpo físico, ele também é fluido vital, também é fluido cósmico universal. Só que a matéria é ponderável. Né? Então, os fluidos, matéria imponderável. Certo. E o corpo físico, matéria ponderável. Todos eles são derivações do fluido cósmico universal. Não, isso eu entendi. Se não houver ninguém presente, um espírito
desencarnado, sozinho, ele pode mover alguma coisa? Veja, sem um médium, não tem esse tipo de fenômeno. Sem nenhum ser humano perto, né? No caso, ele não vai poder fazer isso. Não, Sempre. veja, não é mediunidade? Nós não estamos falando de mediunidade. Mediunidade é efeito físico. Então tem que ter o médium. Se não tem o médium, não tem esse tipo de fenômeno. Mas e a ação do espírito sobre a matéria? Isso é outra coisa. Entendi. O que é outra coisa? O espírito ele pode agir na matéria sem que haja a presença do médium? Sim. Como? Pode. Como? Na fluidoterapia espiritual. Mas não é fenômeno mediúnico. O que é fluidoterapia espiritual? É aquela imagem lá que a Bianca postou, né? Só que é uma imagem que aparece assim, um espírito enviando o seu fluido diretamente para o encarnado. Só que isso, gente, não é comunicação mediúnica. O espírito não está se comunicando. Ele está doando fluidos para a pessoa. Que é no caso da mediunidade curadora, por exemplo. Né? Então, Kardec fala lá no capítulo 14, o livro A Gênese, dos fluidos. Tem 3 tipos de fluidoterapia. Né? Que é a fluidoterapia animal ou humana, a fluidoterapia mista, que é o passe, e a fluidoterapia espiritual. Na fluidoterapia espiritual, o espírito age diretamente no corpo do enfermo. Só que isso não é mediunidade, é a ação do espírito na matéria. Para ser fenômeno mediúnico, tem que ter um intermediário, tem que ter o médium. Se não tiver um intermediário, se não tiver o médium, não é fenômeno mediúnico. Isso o Vitor Hugo falou numa outra reunião, também com muita propriedade. Aliás, os comentários do Vitor Hugo são sempre muito pertinentes. A gente não pode misturar as coisas. Em se tratando de fenômeno mediúnico, tem que ter um intermediário, tem que ter um médium. Mas o espírito, para agir na matéria, precisa do médium? Não, ele pode agir na matéria sem a presença do médium. Só que, nesse caso, não é comunicação, não é mediunidade. Por exemplo, o magnetismo espiritual. Então, uma pessoa que está doente, faz uma prece, pede ajuda para Deus, ou pede ajuda ao espírito. O espírito vai lá e atua sobre ela. Ele se comunicou? Não, ele não se comunicou. Mas ele agiu sobre ela? Agiu sobre ela. Precisou de um médium, de um intermediário? Não, não precisou do médium, do intermediário. Na obsessão, a mesma coisa. A obsessão é fenômeno mediúnico? Não, o espírito está agindo sobre o encarnado. Não está se comunicando. Né? Ele está se valendo do outro. Agora, quando ele vai se comunicar, então é mediunidade. Entendeu? Uhum. E o espírito desencarnado sozinho, tem a mediunidade, pode repetir, por favor, ele usa que fluido? O fluido perispirítico dele. Perispírito. É. Agora ficou bem claro. Eu sempre A fluidoterapia espiritual, o espírito comunicante, eu vou falar comunicante, tá? Que é desencarnado. Uhum. Na fluidoterapia espiritual, o espírito desencarnado, ele doa do seu fluido perispirítico. Ele atua através do seu perispírito. Doa não é o termo mais apropriado. Ele atua através do seu perispírito. Como é que os espíritos interferem nas nossas vidas? Utilizando o seu perispírito. Porque o perispírito é o instrumento do espírito. O espírito, sem o perispírito, ele não age sobre a matéria. A ação do espírito sobre a matéria é via perispírito, que é o elo de ligação do espírito com a matéria. Ele sempre vai precisar de um médium? Não, não vai. Mas quando ele se utiliza de um médium, o fenômeno é mediúnico. Se ele não se utiliza, é a ação do espírito sobre a matéria.
Então, o espírito age sobre a matéria sem ser um fenômeno mediúnico? Sim. Né? O sonambulismo é outro caso. Sou eu, espírito, né, que vou o quê? Me desprender do corpo físico, tá? Esse não é um fenômeno mediúnico, mas eu posso agir sobre a matéria. Entendeu? Percebo. São duas Ficou bem coisas claro diferentes. agora. Tem que ser bem separadinho. Entendi. Sim. Mas Obrigada, tudo está no perispírito. Por isso que no início desse capítulo fala assim, ó, que o perispírito é a chave da realização de vários fenômenos. Né? Então, ele é o quê? Entender o perispírito, estudar o perispírito, é entender o quê? A dinâmica do espiritismo. Então, o perispírito é um princípio fundamental do espiritismo. O estudo do perispírito, o estudo dos fluidos, a ação dos fluidos sobre a matéria. Né? Porque nós encarnados, né, nós esquecemos disso, mas nós encarnados, nós somos espíritos. Nós temos perispírito. E nós também agimos através do nosso perispírito em outras pessoas. Então, por exemplo, a irradiação. A gente pega uma ficha no centro, pega o nome de uma pessoa, a gente fica o quê? Cada um da sua casa, naquele mesmo momento, orando para aquela pessoa, pedindo para aquela pessoa. Ora, nós irradiamos fluidos do nosso perispírito, para aquela pessoa. E nós podemos tanto curar a pessoa, isso não é mediunidade, é irradiação, podemos curar uma pessoa, né? Ou podemos também o quê? Fazer com que ela desenvolva uma enfermidade. Através do quê? Da irradiação fluídica. Através de uma prece. Tá? Então, é a ação do espírito sobre a matéria. Fazendo o quê? Uma prece. Está se comunicando? Não. Mas através da prece eu posso me comunicar com o espírito? Posso. Mas, às vezes, eu estou irradiando fluidos. Eu nem sou espírita, nem acredito em espírito. E ainda assim estou irradiando fluidos. Não é? Então, por exemplo, quando uma pessoa faz palestra, né? Não precisa ser palestra. E tem orador que fala, a gente gosta daquele orador. Transmite coisa boa. O que é transmitir coisa boa? Ele está irradiando o fluido dele. Fluidos dele. Né? Bons fluidos. A gente adora. Né? É igual na escola. Tem professor que dá aula, a gente fala assim, eu não gosto da matéria, mas eu estudo por ele ou por ela. Por quê? Porque me transmite coisa boa. Irradia bons fluidos. Não é comunicação. É a pessoa irradiando o seu fluido. É o que mesmo chamava de quê? De magnetismo animal. Né? E a irradiação fluídica. Irradiação do perispírito. Ok? Vamos continuar? Obrigado. Obrigada. De nada. O Adolfo. Oi. No caso aqui, né, nessa colocação, né, a gente até já conversou sobre que o Kardec aqui, né, nesse parágrafo, ele coloca como igual o fluido vital e o perispírito. Eu, particularmente, li e reli já algumas vezes esse trecho, inclusive agora. Eu penso que, na verdade, ele esteja realmente não fazendo uma comparação, mas colocando em pé de igualdade, que seria a mesma coisa. Eu acho que seria um ponto até interessante para a gente se debruçar um pouco mais, porque, pelo menos particularmente do que eu já vi, já pesquisei, já conversei com algumas outras pessoas, não tem outros pontos da obra de Kardec que ele fala sobre isso, que ele desenvolve essa ideia de que o perispírito seria o princípio vital, que é o que ele coloca aqui, Bianca, no segundo parágrafo. Pois que o fluido vital, que o perispírito, de certo modo, emite, dá vida factícia e momentânea aos corpos inertes. Pois que o perispírito não é mais do que esse mesmo fluido vital. Segue-se que quando o espírito está encarnado, é ele próprio quem dá vida ao seu corpo, por meio do seu perispírito. Então, particularmente, fica muito bem claro para mim que ele está falando que o perispírito seria o fluido vital.
mas é um ponto que ele não desenvolve, pelo menos eu nunca encontrei, nem ninguém nunca me apresentou esse ponto mais desenvolvido em outra parte de sua obra. E a gente sabe até pelo próprio início, né, do Espiritismo dentro do Livro dos Espíritos, que o Kardec deixa bem claro que o Espiritismo ele não é uma doutrina que contém ambiguidades. Então, é sempre deixado muito bem claro os pontos principais da doutrina. Então, não é uma doutrina que você lê e fica confuso se é aquilo que ele está querendo dizer, se não é aquilo. Não, ele sempre deixou bem claro e os pontos que ficavam mais obscurecidos ele desenvolvia em outras obras. Mas esse é um ponto que ele não desenvolve. Tal como, por exemplo, a ideia, né, do átomo arcanjo, que está lá naquela pergunta, e que muitas vezes a gente interpreta de maneira errônea. Então, eu acho que seria talvez um objeto aí muito interessante de estudo para nós, essa questão, até para conversar com outras pessoas, porque gera muita dúvida, pelo menos eu não consigo responder isso ainda, né? Eu acho que... Porque, para mim, quando eu leio aqui, fica claro que o perispírito é o fluido vital. E quando a gente lê sobre fluido vital em outras partes da obra de Kardec, a gente vê que ele mesmo não conseguia saber de onde vinha o fluido vital. Ele coloca duas teorias dentro do Livro dos Espíritos, uma de que o fluido vital ele seria absorvido de um fluido que fica ao nosso entorno, então a gente absorveria ele, essa seria uma das teorias, e a outra é que o fluido vital seria gerado pela nossa disposição orgânica, então ele seria o fluido vital seria um produto da disposição orgânica do corpo, como se ele fosse a consequência de uma movimentação, enfim, algo do gênero. São essas duas teorias que ele coloca, então o próprio Kardec não bate o ponto da onde que vem o fluido vital, enfim, até pelaquela própria dificuldade que a gente já sabe sobre o estudo íntimo da constituição dos fluidos, que a gente não consegue pegar o fluido aqui, igual a gente faz com um elemento químico e se debruçar sobre ele, né? Então a gente, rapidinho, então, só para finalizar o pensamento, então a gente não consegue pegar o fluido aqui, não consegue pegar o fluido cósmico, não consegue pegar o fluido vital e levar ele para um laboratório e estudar a constituição dele e saber qual que é a diferença do fluido vital para o fluido do perispírito. A gente sabe o quê? A ação deles, a gente sabe qual é a função deles, a gente diferencia pela função, não pela constituição hoje em dia. Então, a gente coloca a diferença entre o fluido cósmico universal e o fluido vital pela função deles. A gente sabe que um é derivação do outro, mas tem funções diferentes. Então, a gente não separa atualmente dentro do espiritismo por constituição. Então, a gente não fala, o fluido vital é desse jeito porque ele tem, por exemplo, mais hidrogênio que o fluido cósmico universal. Por exemplo, óbvio que a gente nem conhece a Constituição, então a gente não criva dessa maneira. Mas, para mim, particularmente, de primeira mão, fica confuso porque esse ponto eu nunca vi ele sendo desenvolvido em outra parte da obra. Vitor. Oi. Mas o fluido vital é o mesmo que princípio vital, não é? Pelo meu entendimento, sim. Eu também acredito que sim. Fluido elétrico, magnetismo. E daí aí fica a dúvida, né? O questionamento. E se essa comparação foi uma comparação como o Adolfo interpretou, de ser algo que ele está realmente dando um exemplo, né? Fazendo realmente uma analogia a algo do gênero, ou se ele está colocando ali, olha, o perispírito e o fluido vital é a mesma coisa. É o mesmo fluido, né? Então, para mim, fica essa dúvida. Nós vamos terminar a reunião com essa dúvida, por quê? Muito embora, vamos ouvir o que o Tony tem para dizer. Importante também. Ô, Tony, fala primeiro, depois eu concluo. O que você queria falar, Tony? Por favor. Tonho? Bom, eu acho que ele não está aí agora. Então é o seguinte, no livro a Gênese, Kardec vai tratar desse assunto. Então eu não vou dar spoiler agora, não. Vou deixar a gente estudar o livro A Gênese. E também, assim, é até um motivo de, se alguém quiser ficar muito curioso, vai procurar primeiro o livro A Gênese lá, tá? Mas eu encontrei a resposta para entender sobre esse assunto só no livro A Gênese. Então, Kardec, ele retoma assim, e ele retoma assim, é um parágrafo, igual está aqui, ó. Mas ele pega e fala do perispírito e do princípio vital. Né? Então, vamos deixar para o livro A Gênese. E aí, lá, porque eu também tinha essa dúvida. Eu também achei, não, então é a mesma coisa, não é? Mas aí depois eu fui entender que não, mas aí deixa a gente estudar o livro A Gênese. Então, por hora, a sua dúvida é muito pertinente,
E acho assim que a gente também pode perguntar para outras pessoas. Eu acho que a gente tem mais é que fazer isso. E, numa oportunidade também, quando estivermos entrevistando os espíritos superiores, e vai chegar uma hora que nós vamos fazer isso. Inclusive, nós já temos uma transcrição pronta da entrevista do Daniel. Então, quando a gente terminar esse artigo, se vocês concordarem, nós vamos analisar a entrevista do Daniel, para depois continuar estudando os artigos sobre o princípio vital. Pelo menos a entrevista dele a gente já deve analisar, né? Então, assim, no momento oportuno, sobre esses casos de mediunidade curadora, quando a gente vai entrevistando os espíritos superiores, é uma pergunta que também a gente vai poder fazer para eles, né? Se o perispírito é o mesmo fluido que o princípio vital, ou se são fluidos diferentes, né? Então, essa consulta, porque é algo que é do nosso interesse e que é profundo, né? Porque, pela leitura que nós estamos fazendo, até aqui, a gente chega nessa dúvida. Mas é ou não é? Porque parece que é, né? Mas é possível também fazer a analogia que eu fiz. O espírito atuando sobre o perispírito do médium, né? E, por sua vez, ele utiliza do seu princípio vital para animalizar uma mesa, né, que é um objeto inerte, e dar vida momentânea a ela. E aí ela se movimenta, ela sobe, desce, anda, né? Mas isso tudo nós vamos retomar estudando o livro A Gênese. Agora, como o nosso tempo já chegou no limite, né, eu vou usar a sua boa vontade, viu, Maria Inês? E espero que você tenha gostado da reunião. Vou pedir para você fazer a prece para nós. Você pode encerrar, por favor? Claro, gostei muito da reunião e aprendi bastante. E aí, sábado que vem, estou aqui de novo. Então, vamos lá. Que bom. Agradecemos a Deus essa oportunidade. Pedimos que Ele sempre esteja ao nosso lado, nos amparando, nos conduzindo. Que o nosso dia seja abençoado, cheio de luz. Que nós possamos ajudar outras pessoas sempre. Que o nosso caminho seja sempre o caminho do bem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja.